Olá, bem-vindos ao nosso canal Conversando sobre Ciência. O assunto deste vídeo, Ciência e Fé, inspira-se no caso Galileu, o mais renomado cientista de sua época, condenado por heresia pela todo-poderosa Inquisição Romana. Este é o caso emblemático das relações às vezes conflitantes entre ciência e religião. Mas a ciência não é mesmo herética, como pensam algumas pessoas? E os cientistas não são ateus ou agnósticos? E quanto ao público em geral, é possível professar uma fé religiosa e aceitar a ciência sem conflitos interiores? Antes de tentarmos responder a essas perguntas, façamos uma revisão do que aconteceu com Galileu por defender a teoria heliocêntrica de Copérnico em seu livro Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano, publicado em 1632. A Igreja Católica admitia apenas a concepção de um universo geocêntrico, uma Terra imóvel e não o Sol no centro do universo. As autoridades eclesiásticas entendiam que o heliocentrismo copernicano contrariava algumas passagens da Bíblia, como do livro de Josué, do Eclesiastes e do livro dos Salmos. Em Josué, podemos ler: o sol parou no meio do céu e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. No Eclesiastes, o sol se levanta, o sol se põe, apressa-se a voltar a seu lugar. Em seguida, se levanta de novo. Essas duas passagens foram entendidas pela Igreja Católica como consistentes com o movimento do Sol em torno da Terra. E no livro dos Salmos, há uma passagem em que se lê: fundastes a terra em bases sólidas que são eternamente inabaláveis. Isto foi interpretado como afirmativo da imobilidade da Terra. Então, Galileu, o cientista mundialmente famoso, e já beirando os 70 anos, abjurou, negou suas convicções para escapar da fogueira da Inquisição. Galileu ajoelha-se diante dos 10 cardeais inquisidores e de 20 testemunhas e lê em voz alta, com uma vela acesa na mão, a declaração que foi preparada pelos inquisidores para que ele lesse com a intenção de remover fortes suspeitas de heresia. Eu vou ler apenas um pequeno trecho da retratação de Galileu que eu transcrevi em meu livro, que eu aproveito para apresentá-lo, Conversando sobre Ciência, o mesmo título do nosso canal. Então, Galileu, ajoelhado, lê:
Eu, Galileu Galilei, tendo diante dos meus olhos e tocando com minhas mãos as sagradas escrituras, juro que sempre acreditei, acredito agora e com a ajuda de Deus acreditarei no futuro em tudo que a Santa Igreja Católica e Apostólica sustenta, prega e ensina. Eu, de todo o coração e com verdadeira fé, abjuro, maldigo e repudio os erros e heresias de que o Sol é o centro do mundo e é imóvel, e de que a Terra não é o centro do mundo e se move, e de modo geral todos os erros, heresias e seitas contrários à Santa Igreja. E juro que no futuro jamais voltarei a dizer ou asseverar, oralmente ou por escrito, qualquer coisa que possa ocasionar suspeita semelhante sobre mim. Roma, 22 de junho de 1633. Assim, constrangido e humilhado, o grande Galileu, o sábio toscano, fundador da ciência moderna, foi, no outono da vida, reduzido a cinzas. O retrato acabado do absolutismo intolerante. Intolerância contra a liberdade de pensamento, investigação e expressão. Intolerância contra a ciência, o discurso racional a respeito do mundo. Intolerância e arrogância daqueles que se julgavam os guardiães do templo do saber e da verdade. Contudo, Galileu se reergueria das cinzas. Sua obra ainda não estava completa. Embora continuasse sofrendo sob o poder de Urbano VIII, um papa que exercia poder supremo na Itália como um monarca absoluto. Galileu ainda conseguiu reunir forças e continuar escrevendo, embora estivesse ciente de que corria sérios riscos e que teria enorme dificuldade em publicar sua obra. Mas Galileu conclui: os originais emigraram clandestinamente da Itália para a Holanda protestante e lá o livro foi divulgado, foi publicado. Trata-se de discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências. Obra antecipadora das leis do movimento de Newton e fundadora da física moderna. Vale acrescentar que o Sol não é o centro do universo. Isso não se aceita há muito tempo. Mas isto em nada altera a posição revolucionária da teoria de Copérnico, por sua ousadia e por suas consequências. A Revolução Copernicana desencadeou uma revolução ideológica com implicações metafísicas, na medida em que colide com o dogma da Terra-centro e, portanto, do homem-centro da criação divina. O Sol é apenas uma estrela entre bilhões de estrelas da Via Láctea.
E a Via Láctea é apenas uma galáxia entre bilhões de galáxias do universo. Galileu era um homem de fé inabalável. Era um católico fervoroso que acreditava com firmeza na veracidade dos ensinamentos das Escrituras. Dizia ele que a Bíblia jamais pode mentir ou errar. O que Galileu contestava eram as interpretações, como as que foram feitas e que serviram de base para o dogma da centralidade e imobilidade da Terra. O caso Galileu é o exemplo dramático da subordinação da ciência à religião pela intervenção violenta. Entretanto, a religião não tem nada de esclarecedor a dizer sobre os assuntos do mundo natural, o mundo material, como sobre a evolução das espécies biológicas e sobre a idade da Terra, entre outros assuntos. Embora a Bíblia seja uma obra importante, um grande livro, que devia ser lido por crentes e não crentes, o Gênesis, o livro bíblico das origens, não devia ser lido como se fosse um compêndio de história natural. Suas narrativas, assim como outras narrativas do Antigo Testamento, são apresentadas em forma alegórica, metafórica, e por isso não deviam ser interpretadas ou entendidas literalmente. A importância dessas narrativas está na mensagem religiosa que elas transmitem, e não na forma mítica de expressá-las. Por sua vez, a ciência não tem nada a dizer sobre a existência de Deus, Santíssima Trindade, ressurreição, reencarnação, vida após a morte e outros assuntos concernentes ao mundo sobrenatural. Estas são questões de fé e não de razão. E somente pela via da fé podemos chegar a Deus. Também fora do alcance do método científico estão as especulações sobre desígnio, propósito ou finalidade e significado ou sentido com respeito à vida e à morte. É a religião com uma abordagem completamente diferente que tradicionalmente ocupa-se deste assunto. Ciência e fé lidam com diferentes aspectos da experiência humana, enquanto os fiéis tendem a ignorar ou rejeitar os fatos que contradizem suas crenças religiosas, os cientistas tendem a abandonar as teorias contestadas pelos fatos. As tentativas empreendidas na esperança de uma conciliação entre ciência e teologia esbarram em um obstáculo crucial que parece intransponível. A verdade revelada por Deus nos textos sagrados, imutável e eterna, a revelação divina é a essência mesma da religião.
Por outro lado, o conhecimento científico é humano, é fruto do poder da razão e sustentado pela evidência empírica, a evidência dos fatos. O status que tem o dogmatismo, frequentemente intolerante na religião, é equivalente ao status que tem o ceticismo tolerante na ciência. A Igreja Católica só reconheceu que foi um erro condenar Galileu por heresia em 1992, já no pontificado de João Paulo II, mais de 3 séculos e meio depois da condenação. É óbvio que considerar uma pessoa herege por contrariar um dogma religioso não autoriza sentenciá-la à morte na fogueira. Além do mais, essa prática, adotada pela Igreja no passado, é terrivelmente anticristã. A incursão da Inquisição Romana na ciência atrasou o desenvolvimento científico na Itália por séculos. Agora, passemos a examinar aquelas questões iniciais. Afinal, a ciência é mesmo herética? A visão de mundo proporcionada pela ciência é naturalista, não religiosa, ou mais explicitamente materialista, sem a evocação de Deus ou entes sobrenaturais em suas abordagens dos fatos e fenômenos da natureza. Neste contexto, a resposta é, portanto, sim, a ciência poderia ser rotulada de herética. A segunda pergunta diz respeito ao status religioso dos cientistas. Uma pesquisa foi realizada em 2009 com membros da Associação Americana para o Progresso da Ciência, a maior e mais abrangente sociedade científica do mundo, que reúne não apenas cientistas profissionais, mas também uma parte do público em geral interessada em ciência. Seus mais de 100 mil associados não estão restritos aos Estados Unidos, mas distribuem-se por inúmeros países. Pois bem, a pesquisa mostrou que metade dos afiliados que não acreditavam em Deus ou em um espírito ou poder superior. Por outro lado, outras pesquisas realizadas com membros da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos em 1998 e com membros da Real Sociedade de Londres, que é a Academia Britânica de Ciências, em 2013, revelaram que mais de 90% dos membros eram incrédulos. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos é uma instituição que congrega uma parcela substancial dos mais renomados cientistas do mundo.
inclusive com cerca de 500 laureados com o Prêmio Nobel, desde que o Prêmio Nobel surgiu em 1900. Laureados vivos e mortos. A Real Sociedade de Londres também congrega cientistas renomados. Aí os laureados são mais de 200. A Academia Norte-Americana conta com cerca de 2.350 membros e a Academia Britânica com cerca de 1.600. Em suma, nestas duas instituições de cientistas proeminentes, os ateus, agnósticos e descrentes sem uma denominação particular somavam mais de 90%, formando um contraste com os 50% da Associação Americana para o Progresso da Ciência. É interessante notar que na população geral dos Estados Unidos, os não religiosos são cerca de 18%, conforme uma pesquisa realizada em 2016. E entre os britânicos, de um modo geral, uma pesquisa de 2018 mostrou que 40% eram de ateus e agnósticos. É bom lembrar que o cientista, no exercício do seu trabalho, comporta-se como um cético e, ao mesmo tempo, como um agnóstico, uma vez que a dúvida e a evidência empírica são companheiras inseparáveis da atividade científica. Agora, vamos para a nossa terceira e última pergunta. É possível aceitar a ciência e professar uma fé religiosa sem conflitos, sem problemas? Eu entendo que sim, mas com um adendo, com uma condição. Considerando que é a ciência que detém o monopólio do conhecimento a respeito do mundo natural, havendo conflito entre a crença religiosa e o conhecimento científico, a posição da ciência deve prevalecer. Por exemplo, uma noção muito difundida entre cristãos fundamentalistas de que a idade da Terra é de 6 ou 10 mil anos, apenas isso, deve ser abandonada em favor das estimativas científicas que apontam para uma idade superior a 4 bilhões de anos. É claro que a determinação da idade da Terra só poderia mesmo ser feita no âmbito da ciência. Então, em situações como essas, caberia aos líderes religiosos ceder e retirar-se de um campo que não é o da sua competência, mantendo com esta postura a distinção e a separação entre os domínios científico e religioso. A teologia não tem competência para decidir sobre questões concernentes ao mundo material. É a ciência, é o método científico que entra em ação. E o método científico já basta, é tudo que é necessário para uma resolução. É o que Galileu já defendia há mais de 400 anos. É importante salientar que o termo ciência neste vídeo é usado no sentido de ciência natural. Finalizando, eu gostaria de apresentar 2 livros que podem interessar muitas pessoas. Ciência e Fé,
de Galileu, que reúne escritos do cientista sobre ciência e religião, nos quais Galileu defende a autonomia da ciência em relação à fé, à teologia. O outro livro, Ciências e Teologia, de Dominique Lambert, é um livro também interessante e em que o autor propõe uma teologia da cocriação, ou seja, a concepção de que a atividade científica é co-criadora, um prolongamento da criação divina. Inscreva-se no canal. Obrigado pela companhia e até breve.